Estamos de volta aqui com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos conversar sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados. A agência que é fundamental para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou aqui para falar sobre isso com a Flávia Lefebvre, advogada de direitos digitais e também integrante do Intervozes. Obrigado, Flávia. E estou aqui também com o professor da UNB, o Jonas Valente, também pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação da UNB. Obrigado pela participação, Jonas, e vamos entrar direto aqui no ponto. Veja bem, o Bolsonaro nomeia 3 militares na direção da Agência Nacional de Proteção de Dados, que tem 5 membros na sua direção. A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem como, vamos dizer assim, questão fundamental, a aplicação da lei que garante privacidade, que garante a proteção de dados, uma lei fundamental para o funcionamento da economia e para a cidadania. Mas ele parece que confunde isso com vigilância. Então ele junta privacidade com pessoas que são encarregadas de vigiar, né? Junta atividades de inteligência com militarização de uma agência que deveria defender e proteger dados. Flávia, o que está acontecendo? Olha, Sérgio, eu acho importante, né? Primeiro entender que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor agora dia 18 do mês passado, ela foi aprovada em 2018, mas entrou em vigor agora, justamente nessa parte que previa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a instituição fundamental para criar regulamentos, né? Criar condições materiais para a aplicação da lei, que é uma lei que estabelece princípios, né? Ela é uma lei muito mais principiológica, então ela vai demandar o estabelecimento de regulamentos para ela poder ser posta em prática, né? Essa discussão tinha sido feita toda durante muitos anos no Ministério da Justiça, também no Congresso Nacional, quando a lei foi debatida, com participação ampla da sociedade, porém o presidente Temer tirou essa parte da lei, né, e fez uma medida provisória, botando a agência para dentro da estrutura da Presidência da República, o que foi mantido pelo presidente Bolsonaro, que quando editou 1º de janeiro de 2019 a medida provisória 870, que já está convertida em lei, também manteve a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais dentro da Presidência da República. E isso significa, né, que quem vai definir a estrutura regimental da agência, ou seja, como essa agência vai funcionar, é a Presidência da República, que fez o quê? Quando o Senado agora, no mês passado, decidiu que a lei entraria em vigor, a Presidência da República editou o decreto regulamentando a autoridade e ali já abriu a porta para que vários militares fossem chamados, né, para ocupar as posições da agência. E agora, há poucos dias, então, anunciam-se os nomes dos 5 diretores. A gente tem, dos 5, são 3 militares com mandatos grandes, porque os primeiros mandatos podem seguir 6 anos, o presidente da agência militar tem mandato de 6 anos, os outros 2 de 5 e 4 anos. A Miriam Wimmer, que é, dentre os indicados, quem tem familiaridade, participou desses debates, é uma integrante do Ministério das Comunicações, um mandato de 2 anos e a outra advogada também um mandato, não sei se de 2 ou 3 anos. Mas nós estaremos, né, nas mãos de militares ligados a atividades de dados, sim, mas pela perspectiva da segurança cibernética, da inteligência, que é uma vertente diferente da lei. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei de proteção dos direitos da personalidade, de direitos fundamentais. E, portanto, seria muito importante que a gente tivesse, entre os diretores, pessoas familiarizadas com isso. Já é um prejuízo a agência estar dentro
da Presidência da República, porque essa autoridade vai fiscalizar e regulamentar também o setor público, e não só nas questões de tratamento de dados, mas nas questões de segurança pública também, que não estão contidas na Lei de Proteção de Dados Pessoais, mas a lei específica sobre segurança pública está em debate e a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais também vai regulamentar e fiscalizar a questão da segurança pública. Então, me parece que há um conflito de interesses aí patente, claro, né? E que, infelizmente, é uma tragédia anunciada, porque, a despeito da gente ter conquistado a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, lá em 2018, quando o Temer jogou a agência, a autoridade, para dentro da presidência, ali já era um mau prenúncio, o gato subiu no telhado, e agora o gato, na minha opinião, despencou. A gente vai ter que ficar aí, dependendo muito do Poder Judiciário, né, para ter uma implementação mínima, né, do que sejam os direitos que estão nessa lei. Jonas, eu li que o Data Privacy Brasil falou que de todas as agências que eles levantaram no mundo, só 2 têm militares, agências de proteção de dados, só 2 teriam militares. A China com um militar e a Rússia com um militar. Mas o Bolsonaro superou tudo isso, né? Que ele indicou a maioria da agência com 3 militares. O que você está vendo sobre esses aspectos que a Flávia coloca? Eu acho que a Flávia começou tocando já nos pontos centrais. Vou agregar que, primeiro, né, a própria aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados foi uma batalha. Sim. Ou seja, para que ela fosse aprovada, depois para que a autoridade existisse, né, e depois para que ela entrasse em vigor. Então, ela entrou em vigor agora em setembro, depois de uma briga enorme, porque no Senado queria-se o desejo das empresas. E aí, quando eu falo empresas, são todas as empresas, seja do setor de informação e comunicação, mas também bancos, indústrias e outros, era que a lei não começasse a ter a sua vigência. Então, a gente precisa entender o contexto que é, de um lado, o setor produtivo, o setor financeiro, o setor das tecnologias da informação e da comunicação, que não querem essa regulação, né? E aí eu queria ressaltar um ponto fundamental da fala da Flávia, porque às vezes a gente normaliza, olha e fala assim, não, mas o governo militarizou, é militarizado mesmo, né? Então é normal o Bolsonaro fazer isso. Não é normal, porque a gente não está falando de um ministério. Primeiro que já não é normal você militarizar o executivo, né? Mas segundo, a gente não está falando de um ministério, a gente não está falando de uma empresa pública, a gente não está falando de um braço executivo do governo, nem de uma agência que só vai regular os entes privados. É uma agência que regula o próprio governo. Sim. Não somente o próprio governo. Ela regula a Câmara, ela regula o Senado, ela regula qualquer ente público, qualquer ente público. Então, assim, já foi uma dificuldade, como a Flávia pontuou, isso ficar embaixo da presidência, é um equívoco total. Mas a mediação que se obteve na aprovação é que em 2 anos você teria uma discussão para tornar a agência uma autarquia independente, né? Então, quando a Flávia recupera que os 3, não só temos 3 militares, mas temos 3 militares por 5 e 6 anos, significa que mesmo que essa agência se transforme numa autarquia independente, a gente precisa ver se esses militares vão continuar e aí a gente fica preso a isso. Então, esse é um primeiro ponto que é chave, é uma inversão total. Segundo, para além do que você pontuou, Sérgio, que a Flávia colocou, de que a lógica dos militares em si já é uma lógica de vigilância, já é uma lógica de inteligência. Então, assim, você não deveria ter militares, não é porque você não gosta do militar fulano, beltrano e cicrano. É porque a dinâmica dessa parte do Estado brasileiro não é uma dinâmica de proteger os dados das pessoas. Não. Mas se a gente olha para o governo Bolsonaro, isso ainda é pior. Porque a estratégia dos militares, do ponto de vista da segurança, não é uma segurança contra ameaças externas. É uma segurança paranoica contra ameaças internas. A gente teve recentemente
notícias dizendo que a ABIN foi para um evento internacional ambiental para vigiar as entidades da sociedade civil brasileiras. Sim. Então, nós não estamos falando na hipótese. Não. Talvez, veja bem, nós estamos falando naquilo que os militares no governo Bolsonaro já fazem. Nós estamos falando em figuras como o responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, general Augusto Heleno, né, que é a linha de frente do golpismo, de ameaça de ruptura institucional. Então, é muito, muito, muito preocupante que, em vez de ter uma autoridade que, como disse a Flávia, deveria regulamentar, deveria educar a população, porque, de fato, várias coisas na lei, a gente pode detalhar isso mais para frente. Por que a autoridade é tão importante? Porque muita coisa na lei vai depender de interpretação da autoridade. Claro. Em vez disso, a autoridade vira uma máquina de vigilância, porque se ela pode fazer auditoria, se ela pode questionar a coleta de dados, a perspectiva que se tem é de um aparelhamento total para que ela vire uma máquina de ataque contra os adversários e de controle da atividade de dados que está cada vez mais presente em tudo que a gente faz nas nossas vidas. Ô Jonas, você trouxe uma questão muito... você colocou uma dimensão que muitas vezes escapa, né? É uma agência que, inclusive, tem o papel de garantir a proteção de dados da sociedade, que inclui o Estado, né? Inclusive o Poder Judiciário, por que não? Né? Eu me lembro, inclusive, e aí, Flávia, o Tribunal de Justiça de São Paulo, há uns anos atrás, 2 ou 3, agora eu não tenho o ano preciso, ele fez um processo sem licitação, mas poderia ser com licitação. Ele fez um processo de entregar os dados dos processos para o framework da Microsoft Azure e da Microsoft Inteligência Artificial. Por quê? Porque seria o mais avançado. Eles dispensaram a licitação porque não haveria nada igual. Mas a licitação é o de menos. Era um projeto de 1 bilhão de reais, mas também o valor é o de menos. Sabe o que essa empresa teria acesso? A todos os dados de processos judiciais, que são dados, no meu modo de ver, sensíveis, de quando eu processo alguém me processa, etc. Tudo que passa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ficaria na nuvem da Microsoft. Os conselheiros, os desembargadores deixaram rolar, mas o Conselho Nacional de Justiça vetou isso. Uma autoridade de proteção de dados, porque isso, na minha opinião, viola a proteção de dados, poderia ter vetado. Ela não tem um poder também, ela não tem esse poder de polícia, vamos falar assim, em relação até o mesmo poder judiciário? Ela terá, né, de fiscalizar, né, primeiro definir, né, regramento para que tudo isso aconteça. É a primeira atribuição que ela vai ter, né? Então, num contrato como esse, já que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai regular também o setor público, né? Ela vai definir regramentos, que você tem a figura do controlador, num contrato desse, quem é que será o controlador desses dados? Enfim, você tem toda uma cadeia de responsabilidade aí que vai ter que ser regulamentada. Depois, a agência terá a função de fiscalizar para ver se esse regramento está sendo observado. E se não estiver, ela pode aplicar sanções. Aliás, as sanções não estão em vigor ainda e só entrarão em vigor no ano que vem. Agora, eu queria só complementar uma coisa que o Jonas falou, que eu acho importante, para a gente destacar e mostrar a dimensão da gravidade de a gente ter militares na direção da agência, né? É que nessa lei que estabelece a estrutura institucional da Presidência da República, você tem o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que sob o GSI a gente tem a Agência Brasileira de Vigilância, Nacional de Vigilância, a ABIN, né? Com as atribuições cabe ao GSI analisar e acompanhar assuntos com potencial de risco, prevenir a ocorrência de crises articulares e seu gerenciamento,
na hipótese de grave iminente ameaça à estabilidade institucional, planejar, coordenar e supervisionar a atividade de segurança da informação no âmbito da administração e a proteção de dados. Então, você tem a autoridade dentro dessa estrutura, né? E você tem o órgão de vigilância da Presidência da República, que é o GSI, que também, sob o GSI, está a ABIN, com essas atividades, né? Então, é muito grave. E quando você pensa que nós estamos numa realidade, né, ultra neoliberal, que o ministro da Economia, ontem, anteontem, há 2 dias atrás, tem a tranquilidade de dizer que o Brasil é uma democracia, aspas aqui, né? Uma democracia digital, que eles digitalizaram 64 milhões de pessoas por conta da pandemia. E pergunta quanto vale um banco com 64 milhões de pessoas que foram bancarizadas pela primeira vez. E estamos planejando o IPO deste banco digital nos próximos meses. Ou seja, esse é um governo antropofágico, né? As políticas, né? Eles não enxergam nós como cidadãos, eles enxergam a gente como produtos, né? É o auge do neoliberalismo e também da ignorância, porque eu tenho dúvida se o ministro Paulo Guedes pegou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para dar uma lidinha básica antes de falar uma coisa dessa, né? Então, queria só fazer esse destaque aqui. Jonas, você acha que um banco de dados de 64 milhões ele poderia ser vendido, por exemplo, para o Google, Facebook, para uma empresa de capital estrangeiro ou mesmo nacional? Eu acho que esse é um exemplo clássico do que a autoridade vai ter que fazer, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regramentos específicos para o poder público. A Flávia lembrou que a lei excepciona a segurança pública. Sim. Mas a lei, por exemplo, diz que o poder público pode coletar dados sem consentimento para execução de políticas públicas, mas ela restringe aquilo que ela chama de compartilhamento dos dados do poder público com entes privados. A questão é o que isso significa na prática? Quem vai dizer o que significa na prática é a autoridade, né? Ou seja, se você tem uma autoridade que, como a Flávia diz, ou seja, é surreal e não é, né? A gente, aparentemente, é uma coisa contraditória, um governo autoritário e liberal. Mas quando a gente vê a história do Brasil, e a gente tem vários autores que discutem isso, a própria Marilena Chauí já traz em várias das suas obras, outros autores que, como o Pablo Gentili, né? Sim. Colocam assim, a história do Brasil é a história de uma combinação entre o liberalismo econômico e o autoritarismo político. Essas coisas não são contraditórias. Então, por um lado, nós somos produtos para serem vendidos no mercado, o que é uma coisa totalmente surreal, né? Mais uma vez, a gente... Isso assim, você já discutiu, Sérgio, em vários dos seus podcasts, a importância das transformações atuais da sociedade. Você é uma pessoa que formula sobre como o controle dos dados gera a modulação dos nossos comportamentos. Então, não é que eles estão vendendo uma subsidiária da Petrobras, que vai extrair petróleo, né? Eles estão vendendo uma coisa que uma empresa pode controlar como é que a gente funciona. Então, esse é um primeiro ponto. Por um lado, a gente é produto. Por outro lado, nós somos todos uma ameaça potencial que precisa ser vigiada. Porque é sempre a lógica paranoica, né, do inimigo interno, da ameaça do socialismo, do comunismo, e que faz com que qualquer pessoa que questione esse governo vire um inimigo, e se é um inimigo, portanto, precisa ser vigiado. Então, assim, esse aspecto, que não é só do banco de dados da Caixa, a gente tem um processo anunciado de privatização do Serpro, a gente tem um processo anunciado de privatização da Dataprev, né? Tudo isso tem um aspecto legal, não sei o que a Flávia acha, porque a Flávia é advogada, entende muito mais disso, mas que eu penso que até pode ser judicializado, né? Vamos lembrar que a gente teve
um julgamento do STF recente por conta de uma MP do governo de repasse de informações num acordo com o IBGE, mas que a autoridade é a instância administrativa. Então, se a autoridade dá ok, ela justifica uma entrega de dados dos cidadãos, são dados fundamentais. Vamos lembrar que a Caixa teve dados de dezenas de milhões de pessoas com auxílio emergencial e com pagamento do FGTS. Então, só para responder isso, Sérgio, que o Jonas levanta, quero dizer o seguinte, os atos, né, da agência são atos administrativos, os regulamentos, né, inclusive o decreto, inclusive esse decreto que o governo baixou de regulamentação da agência, é um ato administrativo e, portanto, deve ser interpretado de forma que não conflite com a lei. E se a agência promove alguma interpretação contrária à lei, isso é claramente passível de ser judicializado, né? Como a gente assistiu nesses últimos julgamentos que a gente teve no STF, envolvendo a questão da proteção dos dados pessoais, né? E queria também lembrar o seguinte, né? Não estou querendo aqui pintar um quadro negro, não preciso, porque ele já está, né? Mas para piorar um pouquinho, né? Nesse decreto que o governo baixou, né? Na estrutura da agência, está previsto o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é um órgão multissetorial com participação de representantes dos poderes legislativos, da sociedade civil, etc. Fica, de acordo com esse decreto, na mão do presidente da República, primeiro, autorizar os indicados do governo a participarem desse conselho. Então, os órgãos que vão indicar perdem a autonomia de eles indicarem. Tudo bem, eles vão indicar, mas quem vai dizer se pode ou se não pode aquela indicação é o presidente. E nesta lista está, inclusive, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Quem vai dizer, quem do CGI vai representar o Conselho? É o presidente. É o Bolsonaro. E os representantes também da sociedade civil vão enviar, vai ser publicado um edital, vão enviar os nomes para a diretoria da autoridade, que são, na maioria, militares, vão fazer a lista tríplice de cada segmento e quem vai escolher é o presidente da República. Então, o cenário é muito preocupante para a gente, né? Na verdade, sem dúvida, o que vocês estão colocando é o seguinte, o Conselho, né, não segue a lógica do CGI, por exemplo, que quem monta a representação da sociedade civil é a própria sociedade civil que organiza os seus colégios eleitorais. Isso foi um avanço em relação à indicação que era anterior no próprio CGI da autoridade do executivo. O executivo indica os seus membros. Agora, nesse caso, Flávia, que você está nos alertando, é mais grave, né? Porque quem vai fazer a lista tríplice é a própria diretoria que vai montar um conselho que, a rigor, o conselho tem funções de definir coisas acima da própria diretoria. Então, diretrizes estratégicas, claro, né? É grave. O que você está falando é muito grave, é muito mesmo. Mas eu queria pôr um ponto que o Jonas trouxe. Quero concordar com o que ele falou do liberalismo, que tem um longo debate e uma perspectiva acadêmica de mostrar que a ideia do liberal não está em conflito com essa verticalização ultra-reacionária, conservadora no Brasil. Mas eu queria só fazer um contraponto muito, muito curto. É que o neoliberalismo, no meu modo de ver, eu tenho uma influência aí claramente Foucaultiana nesse ponto, o neoliberalismo não é uma continuidade simplesmente do liberalismo. O neoliberalismo ele é efetivamente autoritário. Teve até um livro, Nas Ruínas do Neoliberalismo, da Andy Brown, que ela diz, olha, coitado do Hayek,
que lutou contra o nazismo e está vendo agora o liberalismo romper com a democracia, o neoliberalismo, né? Mas o Hayek nunca foi um cara não autoritário. Ao contrário, né? Então, eu queria só pontuar a seguinte coisa. Essa lógica deles é uma lógica de colocar o conjunto do Estado a favor de transformar a sociedade num agregado de empresas, grandes, pequenas. É óbvio que os grandes serão avantajados. E por isso que os dados são fundamentais no neoliberalismo. Os dados são fundamentais, porque o ethos do neoliberal é a concorrência. Eles clamam pela concorrência onde ela não existe, inclusive, mas ela poderia existir. Então, toda a dataficação, quando o Paulo Guedes fala essa bobagem, né, em relação à nossa lei, mas isso tem a ver com a lógica neoliberal. No meu modo de ver, é o seguinte: tentar transformar todos os fluxos da vida em dados, né, mesmo eles são performativos, tal, e jogar isso para o mercado. Isso é o coração mundial, não é só brasileiro. Então, isso reforça essa questão que o Jonas falou, que para o senso comum pode falar, não, mas o liberal não é conservador, não é, ele é liberal. Não, não é dessa questão que nós estamos tratando. Estamos tratando de um termo que diz respeito a quem rompeu com a democracia. O neoliberalismo rompeu com a democracia. É que eles se elegem. É que, como os militares estão no governo, eles vieram eleitos, né? Eles vieram eleitos. Roubaram para ser eleitos, né? Roubaram no jogo, mas foram eleitos. Mas nós precisamos dar o troco boliviano neles, né? O troco boliviano. Mas, Sérgio, você sabe que a Shoshana Zuboff tem dito, né? Quem cunhou lá a expressão capitalismo de vigilância e tal, ultimamente ela tem radicalizado muito o discurso dela e dito o seguinte, que essas práticas dessas empresas, né, de colher comportamentos, datificar experiências humanas, né, para transformar em produtos e serviços preditivos, que isso é altamente lesivo para o desenvolvimento da humanidade, né? E ela propõe, inclusive, criminalizar esse tipo de conduta, né? Estou aqui falando palavras dela, né? Imagina se a gente fala isso aqui no contexto brasileiro hoje, né? Que loucura! Mas, assim, os estudiosos, quem está muito por dentro desse assunto, está radicalizando as soluções para enfrentar essas forças que você coloca aí. Eu vou passar para o Jonas, mas eu queria dizer assim, nesse aspecto, eu não saberia separar, Flávia, o neoliberalismo do capitalismo. Por isso que eu acho que é muito interessante a expressão capitalismo de vigilância. Mas o capitalismo é capitalismo, né? Ele é plataformizado de vigilância, mas antes de mais nada, ele adquiriu nessa última fase que vivemos no neoliberalismo, no meu modo de ver, ele adquiriu um ponto maior de lucratividade a partir da dataficação. Eu estou aportuguesando, eles chamam datafication, né? Mas eu prefiro, enfim, eles estão fazendo isso, né? Então, você reparou que toda a lei de proteção de dados, Jonas e Flávia, ela é baseada em consentimento. Isso é muito fraco. O consentimento, muitas vezes a gente não... Nós que estudamos essa questão, sabemos que muitas vezes não há alternativas. A gente consente porque não há alternativas. E toda a lei europeia, que é um avanço, eu não quero tirar essa possibilidade de fazer valer direitos e tal, cidadania, mas ela é muito frágil diante do capital. E aí eu tenho uma visão assim, quanto mais amplo o aparato regulatório que defende cidadania, menor o mercado de dados. Mas ele tem um limite no capital. O limite é essa fronteira do tal do consentimento, né? Jonas, o que você acha disso?
Não, Sérgio, primeiro eu concordo com você totalmente que o neoliberalismo é autoritário, né? Eu me associo aí a uma série de pesquisadores, professores que trabalham a ideia do capitalismo como algo cíclico. Então, a gente tem desde os anos 70 uma crise do capitalismo e que a forma que o capitalismo buscou para resolver essa crise foi o neoliberalismo, né? E ao buscar isso, o que é resolver a crise? Não é qualidade de vida para nós. Não. É taxa de lucro para os ricos. Isso é resolver a crise no capitalismo. Para fazer isso, você amplia. Olha o que foi a chamada década perdida de 1980, o que foi a introdução do neoliberalismo no Brasil, a privatização das empresas. Então, tudo isso precisa ter um grau de controle do dissenso, né? Porque tanto a gente viu que, a despeito das limitações dos governos da América Latina nos anos 2000, esses governos, mais ou menos, interromperam uma liberalização bizarra das economias na América Latina, né? Ou seja, Sim. tem reação. A gente não tá na Matrix em que a gente é uma bateria. Tem luta de classes, as pessoas disputam a política, né? Claro. E acho que nesse momento mais recente, e aí eu queria destacar, eu sei que a gente está caminhando para o fim, por que esse debate nosso não é um debate só das pessoas preocupadas com proteção de dados? Acho que esse é o nosso maior desafio. Boa. É mostrar para as pessoas preocupadas com a democracia, não é para a Flávia, que é uma especialista há muito tempo em internet, para você, que é um professor renomado. Não é isso, nós estamos falando de todo mundo. Mas no momento que a gente está falando que essas forças autoritárias que querem nos transformar em apêndices das empresas, elas não só têm aqueles instrumentos ideológicos do século XX, né? Ou seja, os meios de comunicação massivos, mas elas conseguem chegar lá nos nossos desejos, trabalhar com os nossos medos, trabalhar com as nossas esperanças. Elas conseguiram uma capacidade de controle enorme. E você que citou o Foucault, né? A gente sabe de toda a tradição que o Foucault, Deleuze e outros trabalharam com essas sociedades de disciplina e sociedades de controle. Onde que você deve... Ou seja, por que elas fazem isso? Porque elas coletam dados, criam perfis e oferecem serviços para a gente. E elas não estão oferecendo serviço só para a empresa, elas oferecem o serviço para a campanha do Trump, para a campanha do Bolsonaro e para outros. Sim. Por isso eu concordo muito com o que a Flávia trouxe da Shoshana Zuboff. Eu concordo com você, eu não gosto desses adjetivos. Capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância. É capitalismo, acho que não saímos do neoliberalismo, mas a Shoshana Zuboff fez uma obra belíssima, né, profunda, e ela coloca isso, ela fala, inclusive naquele filme, O Dilema das Redes, né? Assim como a sociedade entendeu que não podia ter trabalho escravo e que não podia ter tráfico de órgãos, não pode ter perfilização, não pode ter comercialização de dados. Eu concordo plenamente com ela. Eu acho que ela radicalizou num sentido ótimo. Eu ainda assim, a minha radicalidade ainda era um pouco menos. No momento que a gente estava debatendo a Lei Geral de Proteção de Dados e agora o PL 2630, né? Ai, meu Deus, desculpa. Que é o da liberdade e responsabilidade, eu falava que a gente tinha que defender que não pode perfilizar. Que aí olha só. Só um detalhe, Flávia, antes. Jonas, você sabe que na França está proibido a perfilização, usando esse termo horrível, ou seja, a formação... Se tiver uma tradução melhor. A formação dos perfis dos juízes. Você sabia? Eles proibiram, porque os escritórios de advocacia faziam aqueles negócios de petições eletrônicas, com inteligência artificial, e descobriam qual o juiz que poderia ser mais propenso a uma determinada decisão. Isso está proibido. É óbvio que o escritório pode fazer, mas se alguém descobrir, é ilegal, é crime. Fala, Flávia. Eu acho que esse aspecto que o Jonas levanta e você fala agora, né, mostra, e eu acho que é esse o caminho que a gente tem que utilizar para ganhar a sociedade, para discutir mais esse tema, é que quando a gente fala em privacidade, e que parece um discurso muito egocentrado, sim, ou individualizado, é que a gente não está falando de alguma coisa, de um direito individual, né? Nesse caso específico,
a gente está falando de práticas comerciais, né? E também de práticas adotadas pelos governos na parte de vigilância que afetam, né? Não é saber se eu namorei com não sei quem, ou se eu uso um determinado remédio, ou o que eu faço. Não, né? É afetar a nossa liberdade. As pessoas precisam entender que a coleta desses dados e o tratamento desses dados é utilizado para condicionar as tuas ações, as tuas escolhas e hoje os teus desejos, né? Então, isso afeta a tua liberdade e a liberdade como um todo, né? Perfeito. Então, essa dimensão, né, social da legislação e das medidas e das políticas públicas de proteção de dados pessoais, elas não estão protegendo a pessoa individualmente. Imagina só quanto nós somos impotentes para no judiciário contestar o Google, o Facebook e o Instagram. Olha a dificuldade que a gente está tendo aqui para tratar do que aconteceu nas eleições de 2018. Nossa. Né? E que tem a ver com a coleta dos nossos dados pessoais. Então, eu acho que a gente precisa ter essa dimensão e com relação à questão do consentimento que você falou, né? E que eu concordo com você, eu acho que a gente tem uma expectativa muito grande em cima do consentimento, etc., e que a gente consente, né? Muitas vezes porque a gente não tem escolha, como você falou, né? Mas que o fato da gente consentir, né, não exclui o nosso direito de questionar as práticas utilizadas por essas empresas. E aí eu quero lembrar que a gente tem uma lei de defesa do consumidor no Brasil, sim, muito boa, né? E que diz o seguinte, quando você tem práticas abusivas, e ele diz lá o que são práticas abusivas, né? Mesmo que você tenha consentido, essas cláusulas são passíveis de serem anuladas no Poder Judiciário. Então, esse é um instrumento que a gente tem e que a gente não pode esquecer que a gente tem, né? E a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o Marco Civil da Internet fazem menção, estão mencionados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, nós estamos indo para o finalmente aqui, eu agradeço muito aqui Flávia e Jonas, e quero só alertar uma coisa, né? Porque uma última coisa que a gente tocou muito superficialmente, que diziam assim, olha, os militares são encarregados de segurança, de proteção, então nós estaremos mais protegidos. Mas, na verdade, os militares brasileiros, eles deveriam evitar, por exemplo, que dados sensíveis fossem tirados do Brasil e levados para empresas e para governos fora da nossa jurisdição, daquilo que a nossa sociedade entende como correto. Os militares deveriam evitar que a Microsoft tivesse acesso à quantidade de petróleo que existe em cada poço de petróleo da Petrobras, e agora elas têm acesso. Os militares deveriam evitar que dados sensíveis da relação pesquisadores e objetos e pessoas, e estudantes, e instituições de pesquisa fossem levados para fora pela Amazon ou pelo Google. Mas os militares não estão preocupados com isso. Conforme acho que foi o Jonas que falou, eles estão preocupados com o inimigo interno. E, na verdade, a gente está sendo colocado, a Flávia participa, eu acho que não sei se o Jonas participa também, mas, enfim, do Educação Vigiada, que a gente até já fez comentou aqui, praticamente quase 70% das instituições de ensino superior hospedam dados, no meu modo de ver, sensíveis fora do país. Então, isso não mobilizou nenhum militar. Ou seja, a gente está numa situação bastante complicada e eu acho que esse recado que vocês deram aqui no final, isso é uma defesa de liberdade, mas é uma defesa também econômica do nosso país, manter dados aqui, é uma defesa da cidadania e espero que a gente consiga sensibilizar as pessoas para que essa luta seja uma luta de toda a sociedade, não só de especialistas. Obrigado aí pela participação. Flávia, obrigado. Jonas, valeu então. E até o próximo Tecnopolítica. Tchau.
Tchau, obrigada. Até mais.